Olá, vestibulandos, estamos aqui mais uma vez, meus queridos alunos, alunas, com os alunos do professor Luiz Carlos. Hoje aula comigo, professor Luiz Carlos. Nós vamos ver a parte de física, a parte de dilatação do sólido. Hoje vamos falar de dilatação. Que danado é dilatação? Só relembrando que vocês viram em sala de aula, dilatação, se você tem uma barra e aquece ela, ela aumenta de tamanho, tá? Vai depender do material que essa barra é feita, ok? Então dá uma olhada aí na telinha. Você vai observar que, por exemplo, se você tem uma barra de comprimento LO, se você aquece essa barra, vamos supor que ela se dilate só para um lado, ela esteja aqui presa, tá? Então ela vai se dilatar para esse lado de cá. Esse aumento aqui é o que a gente chama de dilatação e vocês viram que é representado por ΔL, ok? E a dilatação, todos nós sabemos que depende do material que é feito a barra, que a gente chama coeficiente de dilatação linear, o alfa, depende do comprimento inicial. Quanto maior a barra, maior a dilatação, e lógico, depende da temperatura. Você vai fornecer calor aqui, esse calor vai agitar as moléculas, vai mudar a sua temperatura, então a dilatação depende da temperatura. Isso para uma barra, eu fiz para uma barra, mas lógico, qualquer material aquecido, ele se dilata, uns mais ou menos dependendo do material, mas se você tiver uma chapa de comprimento AO e aquecer, ela vai se dilatar, vai ter um comprimento maior, tá certo? Esse comprimento maior que dilatou, a gente chama de ΔA, a dilatação, ΔA, ok? E lógico que vai depender de quem? Vai depender do material, vai depender da área inicial e vai depender da temperatura. Como aqui esse coeficiente linear é do material e a área ela tem duas dimensões x e y, então vai ser 2α, ok? Então a dilatação ΔA vai ser quem? 2α a 0 ΔT, beleza? Do jeito que a linear há pouco tempo a gente viu, era ΔL e a área vai ser então aí ΔA. E se for um cubo, um recipiente com as três dimensões, comprimento, largura e altura, então eu tenho A, B, C, o volume inicial vai ser A, B, C, mas se eu pegar esse recipiente e aquecer, ele vai aumentar, ele vai dilatar, e essa dilatação que a gente chama ΔV, como são três dimensões, vai ser 3α VO ΔT, foi isso que vocês viram em sala de aula. A dilatação ΔV vai ser 3α VO ΔT. Lógico que alguns livros, em vez de dar o coeficiente linear, ele já está o gama, que equivale a 3α, e esse gama a gente chama coeficiente de dilatação volumétrico. Então, se ele deu o linear, eu tenho que multiplicar por 3, se ele deu o volumétrico, eu já uso direto na expressão, nós vamos já fazer exercício. Então, vestibulando, como vocês relembraram aí, a dilatação, ela pode ocorrer em uma única dimensão, que é o ΔL, que é alfa LO ΔT, ok? Então a dilatação é só multiplicar o comprimento da barra inicial pela variação de temperatura. Se ela for em duas dimensões, metros quadrados já é a área, olha para cá, para cá, para cá. Um apartamento ele vende por 60 metros quadrados, ele deve ter 6 metros, tá? Por 10, então é uma média aí de 6 vezes 10, 60 metros quadrados, você tem uma ideia. Um terreno de 100 metros quadrados, ele pode ter ali 10 metros por 10 metros, 10 vezes 10, 100 metros quadrados. Quando a gente fala em quadrado, a gente fala em área. Então, voltando lá na telinha, a dilatação da área vai ser 2α a 0, agora é área, ΔT. E se for a volumétrica, vai ser 3 vezes o coeficiente linear, V0 ΔT, ok? Lembrando que às vezes ele não dá o linear, ele dá o superficial, que é igual a 2α, então eu uso o superficial no lugar do 2α, ou se for volumétrica, ele dá o gama, que é 3α. Então, se ele der o coeficiente de dilatação volumétrica, eu tiro o 3α e utilizo o gama direto, vai depender da questão, e nós vamos fazer exercício. Acompanha aí o nosso primeiro exercício. Ele diz o seguinte, ó, esse primeiro exercício é mais uma questão teórica, ok? Não vai precisar de cálculo, e é uma questão como o nosso Enem vem com cálculo e com teoria. O Enem mudou muito e hoje é um vestibular normal, só que um absurdo em 2 dias, não sei quantas questões, isso tem que ser corrigido. Mas vamos voltar. Olha só, a tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalho de rosca externa e não foi possível soltá-la.
sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro, respectivamente iguais a 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 é a unidade do coeficiente, alfa, tá? E 8,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, novamente a unidade. Como proceder? Então, olha só, para cá, para cá, para cá. Ele disse que uma tampa de metal, às vezes você compra um alimento e a tampa ficou presa naquela rosca do vidro e não consegue abrir. Ora, se você estudou física, você sabe que a tampa é de um material, o vidro, lógico, é de outro material. Como são materiais diferentes, você pode usar o fenômeno da dilatação para resolver essa situação em que você não está conseguindo abrir a tampa, tá? A tampa de um determinado recipiente lá, por exemplo, uma alimentação que tem lá uma tampa de zinco e um pote de vidro, você não conseguiu abrir. Mas você sabe muito bem que o vidro ele é de um material e o zinco é de outro material, e eles têm o que a gente chama de coeficiente de dilatação diferente, que cada material tem o seu coeficiente. O que é que acontece? Como você não está conseguindo abrir essa tampa, você pode pegar e colocar ela em água morna, tá? Deixar lá um pedaço lá, uns 30 segundos, tira. Quando você tirar uns 20, 30 segundos lá na água morna, se tiver muito quente, você põe menos tempo ainda, tá? Uns 10 segundos. Quando você tirar, você vai ver que você vai conseguir abrir. Por que eu vou conseguir abrir esse recipiente que tinha uma tampa metálica, um vidro, e essa tampa estava travada no vidro? Por que eu vou conseguir abrir quando eu coloquei numa água mais morna ou um pouco quente? Porque a tampa de vidro, por ter um material diferente, ela vai dilatar mais, então ela vai aumentar mais. O vidro também, você colocou na temperatura, ele também vai dilatar, só que o coeficiente de dilatação do vidro é menor do que o do metal, então ele vai dilatar menos. Ora, se a tampa estava presa porque você não estava conseguindo abrir, na hora que você colocou dentro d'água alguns segundos, essa tampa se dilata mais e você consegue abrir com facilidade. Então, para abrir um alimento que tem uma tampa metálica que travou lá no vidro, basta colocar numa água morna, tá? Que você consegue, através da dilatação, a tampa se dilata mais que o vidro e você consegue abrir bem mais facilmente, ok? Então, às vezes a gente tem essa situação no dia a dia e tem que fazer isso. Então, vamos voltar aí para a questão rapidamente, para fechar ela. Acompanha aí, ó. A tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalho de rosca externa e não foi possível soltá-la. Sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro, respectivamente, ó, veja que o alfa do zinco, o coeficiente de dilatação do zinco é 30, o do vidro é 8,5, então tem coeficiente diferente. Como o do zinco é maior, é 30, ele vai dilatar mais que o zinco. Aí ele faz, justifique sua resposta. Temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água gelada. Ora, o que é que eu vou fazer? Como eles têm coeficiente de dilatação diferente, o zinco vai se dilatar mais que o vidro, que o do zinco é 30, o do vidro é só 8,5. Então eu vou colocar em água quente. Na hora que eu coloco esse recipiente, esse alimento que tem uma tampa de zinco e está no recipiente de vidro e está travado, quando eu coloco em água quente, o zinco vai dilatar mais, porque tem um coeficiente maior, tá? Então ele vai dilatar mais, eu consigo abrir. Então o correto é colocar este recipiente em água quente. Se eu coloco em água gelada, o zinco ia, do jeito que quando a água a maior temperatura ele se dilata mais, na água gelada ele vai se contrair mais. Então se eu coloco em água gelada não ia dar certo, porque a tampa ia fechar, ia ficar mais difícil ainda de abrir ela lá no recipiente, já que ela estava preso no vidro, na rosca externa do vidro. Então tem que botar em água quente, porque a tampa se dilata mais, aí eu consigo abrir a tampa com mais facilidade, ok? Vamos para a próxima questão. Só um minuto, para cá, para cá, para cá. Vestibulando, nós vamos a um pequeno intervalo, né? Eu queria antes colocar aí o nosso blog, ó. Nós estamos aí no início do ano, mas é importante já entrar nesse ritmo. Nós temos mais de 800 aulas, então se você quer revisar, ou já viu um assunto que você no ano passado não viu direito aí, já pode procurar nos nossos aulões, tá?
procurar, tem todas as disciplinas, português, geografia, física, serve para os concursos que vão ter aí do INSS, matemática, serve para o Enem, para os vestibulares aí de fora também, Unicamp, USP. Então você dá uma olhada aí no nosso blog, escolhe a matéria, tem a matéria, o professor, você aperta e assiste, são mais de 800 aulas gratuitas, tá? Eu me lembro que eu fui aluno de escola pública a vida toda, e às vezes a gente ia pegar um livro só daqui a 15 dias, né? Lá no Jorge Fernando, Potilândia, Manuel Vilaça, lá o Polivalente, o Edgar Barbosa, né? Depois eu fiz a universidade também, mas fiz a Etiferne também. Então lá era essa dificuldade, hoje não, você acessa em casa, essas aulas aí estão já gravadas, a de hoje ela vai ser editada depois que vai para aí, tá certo? Mas você já tem várias aulas aí, escolhe a matéria para concurso, para seu filho que está fazendo ensino médio, que é uma aula particular, acessa aí o nosso blog do professor Luiz Carlos, é gratuito aí para vocês, ok? Eu agradeço aí os mais de 2 milhões de acessos, agradeço a Deus, né, por tudo e também agradeço aí pelo acesso, pela confiança no nosso trabalho. Então, todos os domingos à noite, estamos aqui das 21 horas às 22 horas na telinha da TV União.